Vamos declarar: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então vamos dar uma navegada na palavra do Senhor. Eu estava preparando uma mensagem para trazer para os irmãos acerca de herança e legado. E confesso que hoje de tarde, uma hora e meia antes do culto, assim, eu estava lendo os textos que eu estava preparando, e de repente o Espírito Santo veio, coisa linda ele, né? E ele veio e disse: não. E aí ele disse assim: filho, está vendo isso que você está lendo? Eu digo: estou prestando atenção. E ele disse assim: tu viu como é lindo, meu amor? Eu digo: E aí eu digo: o senhor é maravilhoso, você é lindo demais, cheiroso. Eita, ele é maravilhoso. Então ele diz assim: filho, você vai falar da expressão do meu amor. Glória a Deus. Eu quero convidar vocês, irmãos, a abrir o coração para entender os textos que a gente vai navegar hoje. E para falar disso, nós precisamos entender a nossa posição espiritual. Amém? Então vamos começar em Gênesis capítulo 1. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 1, no verso 26. Em Gênesis capítulo 1, ali no verso 26. Abra aí. Glória a Deus. Vai dizer o seguinte: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. No 27 vai dizer: criou Deus, pois o homem, a sua imagem e semelhança, Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém? Vamos até aqui. Então, nós vamos ver Deus criando o homem. E ele começa falando então: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, quero levar vocês agora a uma reflexão. A vocês, de repente, imaginarem a situação, ou a cena, a ideia. Deus teve uma ideia, Ele se inspirou, e para conceber o homem, para criar o homem, Deus começa a gerar o homem primeiramente dentro dele mesmo. Gente, tudo que Deus faz, primeiro ele lança uma palavra. Se nós formos olhar desde o primeiro momento da criação, ele começa: haja isso, haja aquilo. Ele lança uma palavra para poder criar. Só que quando ele começa a criar o homem é diferente. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não disse: haja o homem. A gente percebe Deus, ele gerando o homem de uma forma diferente do que ele criou todas as outras coisas.
Então ele começa a gerar o homem. Eu gosto de pensar na ideia de uma mulher gestante. De uma mulher gestante que está gerando o seu filho ali no seu ventre. E eu fico imaginando agora Deus gerando Adão dentro de si. Porque Deus, ele é espírito, mas ele faz um universo, um mundo todo que é material, que é natural, né? Que é palpável. Mas ele mesmo, ele é espírito. E ele faz o homem espírito também. Mas como ele tinha criado ele tinha feito toda uma criação, ele precisa de alguém que administre isso, que cuide de tudo isso. E para essa pessoa poder cuidar daquilo dali, precisa ser feita daquilo dali. Então ele gera o espiritual de Adão, a parte espiritual de Adão ele gera dentro dele. E quando ele faz Adão, ele sopra nas narinas aquilo que está dentro dele, ele sopra naquele homem. Eu gosto a gente pensar naquela imagem, quando a gente ensina para a criança a Bíblia, né, que a gente fala do bonequinho feito de barro, né? Então vamos imaginar como criança essa cena. E agora Deus sopra nas narinas do homem, ele sopra o fôlego de vida, ele sopra aquilo que ele gerou dentro dele, para dentro daquilo que ele tinha feito. E agora o homem, ele está ali, um ser vivente, andando na criação. E Deus tem tanto amor pelas coisas que ele faz, que tudo o que ele faz, ele vai dizer, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas quando ele cria o homem, ele diz, e viu Deus que era muito bom. Isso mostra que Deus, ele olhou diferente para a criação homem, entendeu? Porque ele fez diferente. Ele fez a gente diferente. E ele olha de uma forma diferente. Eu vejo que ele dá uma atenção diferente. O amor dele é diferente pelo homem. Glória a Deus. Então, enquanto Deus gera o homem em si, com suas mãos, Deus molda o corpo. E ele coloca, como nós lemos. Mas em Gênesis, no capítulo 2, lá no verso 7, vai dizer o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então agora que o homem é gerado, dentro, é posto para fora, nasce o homem, puro santo, com a essência do seu pai. Não é assim quando uma criança nasce? Os detalhes da mãe, os detalhes do pai, você olha assim, sabe? Você vê todos os detalhes assim. Da mãe, do pai, você começa a dizer, olha o olhinho do pai, né? O narizinho da mãe, você começa. Olha que interessante. Então, nós temos um corpo, mas nós somos espíritos, porque nós somos gerados nele. Nós somos gerados nele. E uma coisa interessante, queridos, olha só, que eu vejo, é a capacidade que Deus deu do homem se multiplicar conforme ele é. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias e eu achei muito interessante. E a gente estava meditando sobre esse assunto, mas a capacidade que Deus deu ao homem de gerar um outro homem, corpo, alma e espírito. Ele gerou primeiro o espírito e a alma de Adão dentro dele e pôs dentro de um corpo que foi feito do lado de fora. Mas ele nos deu essa capacidade de gerar tudo em um único ser. Lindo demais. Vocês já vão ver onde é que nós vamos chegar com tudo isso. E aí ele olha, eu fico imaginando Deus agora olhando a sua criação, e eu consigo entender quando ele diz, e viu que o que ele fez era muito bom, porque tinha saído dele de uma forma diferente. Mas como todo pai e mãe
desejam ser amados. Quem é mãe, pai? Levanta a mão. Glória a Deus. A gente quer ser amado pelos nossos filhos. Você não quer ser amado pelo seu filho? Você que não é mãe, não é pai ainda, mas se você pensasse assim, cara, se eu tivesse um filho, uma filha, eu também desejaria e desejo ser amado pelo meu filho, porque eu o amo. É interessante que Deus fez o mundo, e dentro desse mundo, Ele fez um jardim. A irmã Dani Porto, ela costuma dizer que o jardim é o quarto do bebê Adão. Sabe? Quando a mãe e o pai, eles preparam aquele quarto, o enxoval, para o bebê. E aí o bebê está ali 9 meses para nascer, e eles ficam aqueles 9 meses cuidando da roupinha, do bercinho, da caminha, da roupinha, tudo direitinho. Gente, o jardim era um lugar que Deus preparou para Adão. É muito amor, gente. Ele prepara isso e ele coloca o filho dele com tanto amor e carinho, a sua criação, a sua joia lá dentro, para cuidar de tudo aquilo. E tudo que eu vejo que ele pede, cara, do jeito que eu te amei, filho, me ama. Eu só quero que tu me ame, filho. Só quero que tu me ame. Então veja bem, como todo pai e mãe deseja ser amado, respeitado, desejam educar seus filhos, mostrando o certo e o errado, Deus dá ao homem o direito de escolha. Então lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 16, nós vamos ver o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então Deus, Ele dá o direito de escolha para esse filho. Ele coloca a árvore lá, dizendo assim: filho, só tem uma coisa que eu te peço, não come dela. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, não tem nada a ver com fruto, não tem nada a ver com a árvore, não tem nada a ver. Tem a ver de o quanto eu vou o respeitar. Tem a ver de o quanto eu vou valorizar o meu pai. Entende? Tem a ver com obediência, mas não só com obediência, mas também com dependência. Tem a ver o quanto eu obedeço, mas também o quanto eu dependo dele. Ele é meu pai. Adão não conhecia o que era errado. Deus estava ensinando para ele todo o processo, o que era certo, o que era errado, o que tinha que fazer, como não fazer, enquanto Deus botou ele ali para reinar ali, naquele ambiente natural, sob a supervisão do Pai. Filho, eu te criei. É como se Deus estivesse dizendo isso, olha, quando Ele dá autoridade ali, poder para Adão, Ele está dizendo: olha filho, tudo isso está sob o teu governo. Eu estou te dando um jardim, eu estou te dando um lugar para você cuidar, mas todo o mundo, quando você entender, você vai poder povoar todo o mundo. Eu estou te dando todas as coisas que eu fiz para você governar, sobre a minha supervisão. Eu vou te ensinar como se governa. Eu vou te ensinar o valor de todas as coisas, filho. Eu vou te ensinar o que é certo, o que é errado, o que você deve ou não fazer, filho. Tudo o que eu te peço é: não come dessa árvore. Porque o dia em que dela tu comer, o dia que tu comer desse fruto, certamente morrerás. A questão não era o fruto, nem era a árvore, era o quanto eu sou capaz de obedecer, o quanto eu sou capaz de viver na dependência dele. A
questão era essa, gente. Aleluia. Glória a Deus. A questão toda é essa. O filho tinha tudo. E os conselhos do pai todos. É como se Deus estivesse dizendo: filho, eu quero que tu decida me amar. Eu quero que tu escolha me obedecer. Eu quero que tu me deixe te ensinar. Até hoje é assim. Nós que somos pais, que nós educamos os nossos filhos, tudo que a gente quer deles é isso: filho, presta atenção, me ama, filho, porque eu te amo. Tudo que a gente quer dos nossos filhos é o quê? Filho, me obedece que vai dar tudo certo, eu tenho experiência no que eu estou fazendo. Eu tenho experiência, então, filho, só me obedece que vai dar tudo certo para ti. É como se nós tivéssemos Deus dizendo para Adão assim: olha, deixa eu te ensinar. É como se nós disséssemos para os nossos filhos: filho, você não tem maturidade ainda, deixa eu te ensinar, e conforme tu vai te desenvolvendo, eu vou te mostrando os caminhos. Eu vou te mostrando o que é certo, o que é errado. É Deus cuidando, expressando o amor dele pelo filho dele. E hoje não é diferente. Hoje nós temos a palavra de Deus, que está escrita aqui. Eu costumo dizer que ela é um manual de vida. Se eu quero saber o que é certo, o que é errado, o papai deixou aqui para a gente. Se eu quero aprender o que é, pai, o que o Senhor quer de mim, está aqui. Pai, o que tu tens para me ensinar, está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então que a gente venha escolher ser ensinado pelo Pai. Que a gente venha escolher ser ensinado por Ele. Eu digo que assim como uma pessoa, quando você vai numa loja, você compra uma televisão. E quando você compra a televisão, ela vem com manual. Você compra um micro-ondas, uma geladeira, vem com manual. Nem que esse objeto tenha só um botãozinho para apertar, vem com manual para dizer o porquê que tu deve apertar, quando você deve apertar aquele botão. Nós somos da mesma forma, queridos. Nós temos o nosso manual. Só que quando eu não leio o manual, quando eu não entendo o manual, quando eu não busco conhecer o manual, eu não consigo usufruir daquele produto tem. Aí você compra uma TV Smart 4K de não sei quantas, grava, filma, faz um bolo a televisão, mas aí você só sabe que tem que apertar o botãozinho de liga e desliga e trocar de canal e volume. Então para que você gastou tanto dinheiro naquele troço? Agora daqui a pouco você não, mas para aí, cara, você vai pegar o manual, você vai ler, vai dar para passar a imagem do celular para a TV vai dar para gravar lá o filme, a TV vai dar para te botar pendrive, a TV vai dar, e tu vai começando a aprender tudo aquilo dali, você vai começando a extrair daquele produto que você comprou o melhor que ele tem para te oferecer. Você vai conseguir extrair dele tudo que ele foi feito para oferecer. Glória a Deus por isso. Então aqui está o manual. Por isso que a gente lê, relê Bíblia. A gente lê, relê. Ah, mas eu não gosto de ler. Então ouve, tem Bíblia em áudio. Ouve de novo e ouve de novo. Ah, mas já ouvi toda de novo. Ouve de novo. Porque sempre vai ter uma coisinha lá que vai te chamar a atenção, que Deus vai te ensinar. Glória a Deus por isso. Mas o que o Pai deixou? A oportunidade de você escolher. Escolha obedecer. Escolha. Aleluia. Escolha amar Ele. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que é tudo uma questão de expressão. Quando ele botou a árvore lá no jardim, ele estava dizendo assim, olha, sabe, ele não disse exatamente para o filho o que aquilo representava, ele só disse: tu comer vai morrer. Mas a árvore representava a obediência do filho. Ela representava o quanto o filho respeitava o pai.
É uma expressão. No momento que Adão ele resolve comer do fruto, a atitude dele é uma expressão, dizendo para Deus assim, ó, eu não preciso do Senhor. No momento que a gente resolve tomar as nossas próprias decisões, sem ser orientado pelo Espírito Santo e pela palavra dele, nós estamos dizendo para Deus, eu não preciso do Senhor, eu tomo as minhas decisões sozinho. Nós estamos tomando a mesma atitude de Adão. Nós estamos andando da mesma forma de Adão, dizendo para o pai, pai, eu me viro sozinho, estou de boa, eu gosto da tua presença, mas não quero te obedecer. Até é legal a tua presença, mas a forma com que o Senhor me ensina, eu não gosto não. Sabe? Para os pais, que às vezes que ouvem dos filhos, muitas vezes, o Senhor não deixa eu fazer nada. Quem é o pai que já ouviu isso? Pai, o Senhor não deixa eu fazer nada. O pai sabe o que é melhor para o filho. No momento certo, na hora certa, filho, tu faz. Ainda não é a hora, não é o momento. Às vezes é hora de comer, o filho quer estar com o celular na mão, é hora de comer, filho. É hora de dormir, às vezes o filho vai lá, leva o celular para baixo das cobertas, tava as cobertas, vai ficar acordado até tarde, ó. Filho, é hora de dormir. Não, mas eu quero dormir mais tarde. Mas não é a hora de dormir mais tarde. Você precisa dormir cedo para acordar cedo, para aproveitar melhor o dia. É o certo a se fazer. Então, o pai sabe o que é o certo a se fazer. E no manual vai dizer muitas coisas que a gente não deve fazer. E aí, às vezes, a gente diz para o pai a mesma coisa que os nossos filhos dizem para nós. A gente diz muitas vezes para o pai, pai, o Senhor não deixa eu fazer nada. Sabe? Gente, mas é tudo uma expressão de amor do Pai por nós. É porque o Pai nos ama. É porque Ele nos ama. Então, que a gente venha escolher ser ensinado pelo Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas como todos nós sabemos, o homem prefere não amar seu pai. Prefere desobedecer seu pai e tomar suas decisões sozinhos. Olha só, Gênesis capítulo 3, no verso 6, vai dizer o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. E aí então começa a decadência do homem. Começa a decadência do homem, por quê? Porque ele mostrou a sua real expressão de amor, dizendo para o pai através da atitude: eu não te amo. E quantas vezes nós fizemos isso? Mas deixa eu falar uma coisa para você hoje, gente. Eu não estou aqui hoje, eu acredito que o Espírito Santo não me trouxe aqui hoje para mim tocar pedra em vocês, e nem em mim também. Mas o que ele ministrou no meu coração quando ele mudou o tema da mensagem, a direção, tudo hoje à tarde, foi para trazer entendimento à nossa vida, primeiramente, de que nós erramos. Porque nós precisamos ter esse entendimento de que nós erramos, de que nós somos falhos, sim, mas de que tem jeito para nós, e de que o Senhor nunca desistiu de nós. Ele nunca desistiu de nós. Olha só, então começa a decadência
de toda a humanidade, pois o homem cai e com ele toda a criação cai também. Romanos 5, no verso 12, vai dizer o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É como uma forma de bolo. Você compra a forma de bolo lá na lojinha, né? E aí você compra novinha, embaladinha, você vai usar pela primeira vez, você usa a forma. E aí de repente acontece um acidente, você deixa a forma cair no chão e a forma ela bate com a quina e ela fica como? Dá uma deformadinha. O que acontece com os bolos que você vai fazer naquela forma? Como é que eles vão ficar? Eles não vão ficar tudo deformadinho também? Se a forma ficar torta, todos os bolos que você for fazer dali para frente não vão ficar torto também? Vão ficar torto. Tudo que vem de Adão, de lá para cá, está torto. É por isso que muitas vezes a gente não consegue obedecer o Pai. Porque tudo está torto. Está lá no nosso DNA o negócio. Está ruim. Mas glória a Deus, porque Deus nos ama. Glória a Deus, porque Ele nos ama. Aleluia. O homem caiu, escolheu ficar longe do Pai, tomou a decisão dele. Agora o Pai, onde sua natureza é amor, Ele é o próprio amor. Ele sente ser arrancado de si o seu filho pelo pecado. É como se o filho tivesse dito assim: ó, pai, tô indo embora de casa, não quero mais ficar com o senhor. Como se ele estivesse dizendo isso aí. E aí a gente que criou, que cuidou, que arrumou o quartinho, né? Se sacrificou, passou necessidade, dificuldade para dar tudo para o filho. Daqui a pouco o filho está lá virando as costas e dizendo: tá, pai, fui. Como é que você se sentiria? Os jovens que não têm filhos, mas imaginando isso, como é que você se sentiria? Então eu fico imaginando Deus. Ele começa a sentir tipo, cara, algo sendo arrancado dele, pelo pecado, pelo erro, por a escolha que o filho fez. Mas claro que com toda a onisciência de Deus, ele sabia que seu filho havia pecado, e mesmo assim, ele vai ao encontro do seu filho. Mesmo sabendo que o seu filho tinha pecado, ele vai ao encontro do filho. É como se o filho está saindo pela porta e o pai está correndo atrás dele dizendo: filho, não vai, filho, olha a bobagem que tu vai fazer, cara, está tudo errado. Agora Deus, ele entra no jardim, atrás do seu filho. Gênesis 3, verso 8 e 9. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Sabe o que eu vejo? Eu vejo o Senhor dando a oportunidade para Adão sair de trás das árvores e dizer assim: pai, eu estou aqui, eu fiz um negócio aqui muito errado, cara. Eu fiz um negócio muito errado, eu não devia de ter feito, eu te peço perdão, misericórdia da minha vida, me ajuda a consertar, pai, me perdoa, por favor. Mas o que ele faz? Não, ele se esconde. E aí ele chega para o pai e ele diz assim: eu estava escondido porque eu tive medo, eu tive vergonha.
a atitude de Deus, a expressão de amor. Não vamos falar da atitude de Adão, porque a atitude a gente já sabe, ele se escondeu. Quando a gente erra, a primeira coisa que a gente faz, em vez de correr para Deus, a gente corre de Deus. E a gente precisa correr para Ele, dizer para Ele: Pai, errei, me ajuda, eu caí de novo, por favor, me socorre. Porque quando Ele entra no jardim, Ele entra onde que tu está. Eu estava escondido. Mas Ele dá oportunidade para o homem. Sabe onde é que eu vejo uma ação muito parecida com essa? É quando Judas traz Jesus. Judas, ele traz Jesus. E aí quando Jesus está lá no Getsêmani, junto com os outros discípulos, aí chega Jesus com uma turpe de gente, pau, porrete, tocha e tudo mais, para pegar Jesus. E ele vai dar o beijo em Jesus. E Jesus pergunta para ele: amigo, o que viestes fazer? Poxa, Jesus sabia. Há pouco tempo eles estavam ceando juntos. E Jesus disse: cara, um de vocês vão me trair. E quando Judas vai sair pela porta depois, tem que fazer, faz logo. Porque Satanás já tinha entrado no coração de Judas. Mas agora Judas chega lá, dá um beijo em Jesus. Jesus olha para ele: amigo, o que tu veio fazer? O que Jesus estava fazendo? Dando oportunidade para Judas. Para ninguém dizer que nunca teve uma oportunidade. É igual a mesma cena. É a mesma situação acontecendo. Quantas vezes o Senhor nos dá oportunidade de arrependimento, oportunidade de nós chegarmos na presença dEle e dizer: sim, Pai, eu errei, me perdoa, por favor. Quantas vezes? E a gente não faz. A gente prefere se esconder. Em Gênesis, lá no capítulo 3, esse verso 9, nós vemos um pai vindo em busca dos seus filhos pecadores, querendo reconciliar de novo eles, querendo trazer eles de novo para perto. É isso que nós vemos. Aí sabe o que esse pai faz? Tá, encontrou eles lá, tal, viu que eles estavam com medo, acanhado, arrumaram, providenciaram uma forma de cobrir os seus pecados, providenciaram uma forma de se esconder ali. É a mesma coisa que a gente faz, a gente tenta dar jeitinho para resolver o problema dos erros da gente. Mas olha só o cuidado desse pai, olha como ele é lindo, cara. Então ele prepara um sacrifício e os cobre da vergonha. Eu vejo um pai providenciando uma forma de estar com seus filhos. Porque a palavra vai dizer que ele cobre com pele eles. E aí a pergunta que eu deixo é: da onde Deus tirou essas peles, se não de um animal? Então Deus mata um animal, tira a pele, cobre os seus filhos, para poder dar oportunidade para os filhos novamente ter alguns momentos de volta na presença dele. Aleluia! Olha o amor desse pai. Só que não tem um detalhe: mas o sangue de um animal e a pele de um animal não eram o suficiente, porque foi um homem que errou. Então agora só um homem podia corrigir. Olha para onde nós estamos se encaminhando agora. Um animal é morto, a pele é arrancada. Vamos tentar cobrir esse negócio para a gente pelo menos tentar ter um pouco de comunhão junto. Não dá, não tem como. Por quê? Porque foi um homem que pecou. Alguém tem que pagar esse preço. Alguém tem que recuperar isso daí. Alguém tem que restituir. Alguém tem que reconciliar novamente. O pai. Alguém precisa. Um homem puro pecou, só um homem puro podia restituir.
Aleluia. Hebreus 10:4 vai dizer: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Não tem como. Não tem como. Então, como solução para trazer seus filhos de volta, Deus envia Jesus. Aleluia. E Jesus, Ele é a maior expressão de amor de Deus. Gente, eu pulei. Se você for parar para analisar todas as histórias, é Deus expressando o amor dele pela humanidade. Abel e Caim. Caim mata seu irmão. Deus podia ter matado ele também, sei lá. Mas não, o que ele faz? Ele coloca uma arma, uma marca na testa e diz: cara, vai, para ninguém te matar. Expressão de amor de um pai. Adão e Eva são expulsos do paraíso. Você pode dizer: mas como que eles foram expulsos? Isso não é expressão de amor. É, porque tinha a árvore da vida. Se eles comessem da árvore, eles viveriam eternamente longe do pai. O pai não queria isso. Então o pai tira eles do jardim, para que eles não vivam eternamente longe, mas que eles venham ter lá na frente a oportunidade de retorno. Aleluia. Expressão de amor. Essa semana eu estava falando com um homem, que ele disse que acreditava em Deus, acreditava em Jesus e tal, e eu digo: é mesmo? Que legal, tal, e estamos conversando, eu e ele. E daqui a pouco ele diz assim: mas eu não acredito no Antigo Testamento, porque ali mostra um Deus carrasco, mostra um Deus vingativo e tal. Para mim o Antigo Testamento tinha que sair da Bíblia e tal. E eu digo assim, eu fiquei assustado com ele. E aí, mas eu fiquei ouvindo ele, e ele dizendo para mim: não, é diferente do Novo Testamento, que é um Deus de amor, que não sei o que não sei o que mais. E deixei ele falando, né? E aí ele: não, porque eu não acredito nisso, não acredito nisso, naquilo. E eu digo: mano, primeira coisa, deixa eu expressar para ti, então, o meu entendimento disso. Eu vejo que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Depende da ótica que você começa a enxergar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, se você se colocar na ótica de Deus e olhar como Ele, é tudo expressão de amor pela humanidade. Cada ação dele, que parece ser um ato de vingança, parece ser um ato, cara, é expressão de amor dele pela humanidade, pelos seus escolhidos, pelos seus filhos. É expressão de amor. Aleluia. Então agora, para solucionar o problema, ele envia a sua promessa que ele fez lá atrás. Quando ele disse para a serpente: vai vir um, viu? Você vai até morder o calcanhar, mas ele vai te pisar na cabeça. Ele vai acabar com a tua raça, ele vai acabar com o teu reinado. Então ele começa a concretizar através de Jesus. Porque Jesus paga a dívida que o homem tinha e se torna o perfeito e o único caminho de volta para Deus. Mas como que isso acontece? Acontece, vou usar de novo o exemplo desse irmão. Eu não acredito que Maria era virgem, eu não acredito que Jesus... Eu digo: pois é. Então, está difícil a tua crença, né? Eu peguei e falei, fui obrigado a dizer para ele: irmão, ele disse: é muita incoerência a Bíblia. Eu digo: irmão, incoerência para mim, deixa eu te falar, incoerência para mim é uma pessoa que diz que tem uma fé em Deus e em Jesus, mas não acreditar na sua natureza, não acreditar nas coisas que ele fez. Para mim isso é muita incoerência. Que tipo de fé é essa? A mesma pessoa que vai dizer que acredita em Jesus, mas não acredita na Bíblia, eu fico perguntando: tá, mas da onde que tu ouviu falar de Jesus, tchê? Mas porque é escrita pelos homens. Então, cara, que incoerência é essa? Então, tu não devia de acreditar nem em Jesus, porque se tu não acredita no livro onde está escrito acerca dele, me ajuda a entender essa tua fé aí, porque não faz sentido para mim.
Hebreus 10, 19 vai dizer assim, ó: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, e pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Glória a Deus. O Pai precisava de uma ação drástica. Sangue de bode não dá, sangue de cabra não dá, não tem como. Preciso cumprir a minha promessa, preciso executar logo o plano, preciso de um homem puro, inocente. Só eu. Mas eu não sou homem, não posso pagar esse preço. Então para aí, o que a gente precisa fazer? O filho. Tá, mas a gente precisa de um corpo para o filho, porque o espiritual não reina no natural, a menos que o natural dê legalidade. E Deus, como Ele é todo certinho, como o nosso Deus Ele é todo certo, Ele não vai burlar as coisas. Então a gente precisa fazer as coisas da forma certa. A gente precisa fazer um homem chegar nessa realidade. Filho, eu preciso chegar nessa realidade, porque eu preciso de algo santo. Eu preciso de alguém santo. Então o Espírito Santo desce sobre Maria. E aí quando ela tem todos os 9 meses, então todo o parto de Jesus, toda a trajetória, toda a vida infantil, todo o processo, ele vive como homem, mas a sua natureza é divina. Glória a Deus. Então ele consegue ser 100% Deus e 100% homem, fazendo assim o puro que a gente precisava para abrir o caminho e nos levar de volta para o Pai. Entende que nós estávamos longe do Pai. Nada do que a gente pudesse fazer, fazia por recuperar aquilo de volta. Só Ele. Aí Ele vem. É interessante que na terça passada eu preguei sobre que Deus proveu um rei para ele, lá de Samuel, lá Davi. E a gente vai ver Deus provendo para Ele mesmo a solução para trazer os filhos dele de volta. E a gente já via essa confiança lá em Abraão, quando ele pega o seu filho Isaque e ele vai levar para a montanha. E aí quando ele chega lá na montanha, que o filho diz: tá pai, tá aqui a lenha, tá aqui o cutelo, cadê o sacrifício? Ele fala para o filho: Deus proverá para si um sacrifício. E chega lá na hora, Deus provê o sacrifício. Deus proveu o rei, Deus proveu para ele rei, Deus proveu para ele sacrifício, Deus proveu tudo para ele mesmo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nada gira em torno da gente, mas tudo gira em torno dele. Ele sabe que se depender da gente, a gente não o ama, mas ele continua nos amando. E ele faz o que for para demonstrar o amor dele e nos levar de volta para ele. Agora, por causa de Jesus, agora podemos estar novamente no Éden. A palavra Éden quer dizer lugar de prazer. Aleluia. Glória a Deus. Podemos estar novamente com Deus, com o nosso Pai. Por causa de Jesus, a gente precisa ter esse entendimento agora. Opa, antes eu não podia, porque eu vinha de uma forma toda deformada. E agora, Jesus ele entra na jogada para pegar e endireitar o amassado da nossa forma. E nos colocar novamente no jardim. Abrir novamente o caminho. Então, através de Jesus, nós recuperamos tudo que havíamos perdido. Porque um pecou e um restaura tudo.
Glória a Deus. O preço que era para nós pagarmos, Ele assumiu para Ele. E Ele disse: deixa comigo. Põe-se de pé, queridos, em nome de Jesus. Ai, gente, eu tinha muito mais para falar com vocês aqui. Agora eu ia entrar em Jesus Mistério. Eita, glória. Gente, agora, Jesus, Ele assume o meu e o seu pecado. Ele assume para Ele. Agora Jesus lá na cruz, Ele assume tudo. E diz: eu morro por eles, eu pago o preço por eles, para que eles possam voltar novamente, Pai, a ter intimidade contigo, para que eles possam novamente voltar ao jardim, para que eles possam novamente ser reconciliados contigo, Pai. E Ele paga o preço. É interessante que em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 18 e 21, vai dizer o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Aleluia. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Jesus. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Jesus, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Eu gosto muito de usar uma expressão seguinte: você está atravessando, você vai dizer, alguns vão dizer assim: ai, que horror, pastor, mas olha só, você está atravessando a Farrapos aqui na frente, e aí vem um caminhão, e o caminhão vai, tu tá assim, ó, tô atravessando a rua assim, ó, tô nem aí, e o caminhão vai te pegar em cheio, vai passar com as rodas todas em cima de você. Que horror, pastor. Mas vai fazer moído de você, vai estraçalhar você. Mas aí vem alguém que não tem nada a ver com a tua, né, e simplesmente vem correndo te dar um empurrão assim para você ser salvo, e aquela pessoa, o caminhão passa por cima dela e ela morre no teu lugar. É isso que Jesus fez, perto. Sabe para quê? Para que você hoje possa entrar no Santo dos Santos, para que você hoje possa voltar ao lugar de prazer, para que você hoje possa dizer assim: oh Pai, muito obrigado, me perdoa as minhas transgressões, para que você hoje possa ser perdoado por Ele. Aleluia. Em João capítulo 1, verso 11 ao 14, vai dizer assim, ó: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você está entendendo isso, gente? É o que a gente declarou no começo: Senhor, essa é a minha Bíblia. Lembra que nós declaramos? Eu sou o que ela diz que eu sou, então você é filho agora, porque Jesus conquistou isso para você e você pode entrar. Jesus se atirou na frente do caminhão, para que você hoje pudesse estar aqui, para que você hoje pudesse ser tocado pela presença de Deus, para que você hoje pudesse ser achado diante de Deus santo.
Não é porque você merece, não é porque você tem algo de especial, não. É porque Jesus tem algo de especial e Ele está em você. É porque quando Deus olha para você, Ele não olha você o pecador, Ele olha você o cristão. Ele olha você aquele mais parecido com Cristo, aquele que luta para permanecer de pé. É porque Ele olha para você e Ele não vê, Ele olha para mim, eu vou usar Ele olha para mim e Ele não vê o David, Ele vê Jesus em mim. E Jesus, Ele é santo, é puro, Ele é tudo de bom. E aí Ele vai dizer assim: filho, vem, filho, está de boa, vem. Glória a Deus, aleluia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Antes Ele era o unigênito. Antes Ele era o único filho. Antes Ele era o único filho, a promessa de Gênesis para nos levar de volta. Antes Ele era o único. Mas depois do sacrifício que Ele fez por nós, Ele se tornou o primeiro. Ele se tornou o primogênito. Sabe o que isso quer dizer? Quando é o primeiro, quer dizer que depois tem mais. É eu, é você. Aleluia. Colossenses capítulo 1, lá no verso 15, vai dizer o seguinte: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. No verso 19 vai dizer assim: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos. Ele nos reconciliou com Ele mesmo, para que a gente pudesse chegar na frente do Senhor agora, e o Senhor olhasse para nós e visse santidade, e visse a gente santos, porque só um santo para estar diante do Santo dos Santos. Amém? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Inculpáveis e irrepreensíveis, ou seja, não há mais culpa sobre a sua vida. Você não precisa mais se esconder, você pode entrar, o céu está aberto. Não há mais culpa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Feche seus olhos, oramos. Oh Pai, pode chamar Ele de Pai, está tudo certo, viu? O caminho está liberado, o caminho está liberado novamente para a presença do Pai. Pode, Pai, diga para Ele: olha Pai, me perdoa aí, me perdoa, e eu quero te agradecer, porque agora eu entendo que eu tinha sido um filho desnaturado, mas que agora eu tenho um acesso, e eu recebo esse acesso, e eu entro, e eu estou novamente à Tua presença. Eu não quero nunca mais sair, eu não quero nunca mais me afastar da Tua presença. Pai, eu quero, Pai, abre o Teu coração para Ele, abre o Teu coração aí.
Aleluia. Abre o seu coração para Ele. Vai, fala. Você não depende de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tenha esse entendimento que Ele te ama. Oh, Ele me amou. Isso, declare isso. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me Saber que Ele te ama, não é? Saber que Ele derramou um amor tão grande sobre a tua vida. Saber que Ele fez tantas coisas para que hoje você pudesse estar aqui na presença dEle nessa noite. Oh! Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama, sabia? Ei! E Ele sempre te amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Sinta o amor dele te envolvendo aí. Sinta o amor dele te abraçando aí. Isso. Você vai sentir vontade de sorrir. Você vai sentir vontade de chorar. É o amor dele incondicional, não tem limite. Só deixa esse amor ser derramado sobre a tua vida. Só deixa esse amor ser transbordado em você. Isso. Receba aí esse amor no teu coração. É um amor tão grande que Ele deu um filho, o seu único filho. Ele deu aquele que era inocente.
para você hoje estar na presença dEle, para você hoje, aleluia, ter um lugar de prazer com Ele. Oh! Ele, oh, aleluia, oh Espírito Santo, sim, Espírito Santo, sim, Espírito Santo, fica com seus olhos fechados. Espírito Santo, o Senhor é o nosso penhor, o Senhor é a nossa garantia, Espírito Santo. Como ministro do Teu Evangelho, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor realize aqui os Seus sinais. Espírito Santo, a palavra do Senhor Jesus vai dizer que nós não estamos órfãos. Vai dizer que nós não estamos mais sozinhos. Que nós te temos, Espírito Santo. O Senhor é o nosso selo. O Senhor é a nossa garantia, Espírito Santo. Então eu rogo agora por Ti, Espírito Santo, por Tua presença aqui nesse lugar, nos corações. Agora, Espírito Santo, que haja corações aqui quebrantados, sensíveis a Te ouvir agora neste momento. Que o Senhor traga renovo aqui, Espírito Santo. Que o Senhor transforme aqui entendimentos, mentalidade, Espírito Santo. Que o Senhor toque nos corações aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu te peço, Espírito Santo, aqui. O Senhor é que sonda a mente e os corações e conhece o pensamento do Pai. Faça essa pessoa entender que ela foi perdoada. Espírito Santo, é o Senhor que convence. Então convence ela de que ela é livre para adorar, de que ela é livre para estar na Tua presença, de que ela pode se render diante do Senhor. Isso, Espírito Santo, convence ela de que ela está perdoada. Convence ela de que ela tem acesso, Espírito Santo, agora à presença do Papai. Que ela pode chamar Ele de Abba, que ela pode chamar Ele de Paizinho, que Ele não é mais aquele Deus distante, mas que Ele é um Deus perto, de perto, um Deus de perto, um Deus que está mais perto dessa pessoa, que está mais perto dela do que ela pode imaginar. Um Deus que cuida, um Deus que sara as feridas, as mágoas, que limpa os corações machucados e feridos. Oh, sim, Espírito Santo. Entrega a tua vida para o Espírito Santo aí. Diga para Ele: ó Espírito Santo, eu te entrego a minha vida, te entrego meus pensamentos. Diga para eles, diga para Ele, Ele está aqui, Ele está aqui. Diga para Ele: olha, Espírito Santo, eu sei que eu não posso te ver, mas eu sei que pelo meu Espírito eu posso sentir o Senhor. Então diga para Ele: olha, Espírito Santo, eu quero te sentir. Não deixa eu sair daqui da mesma forma que eu entrei. Não deixa eu sair daqui limitado. Não, Espírito Santo, por favor. Por favor. Oh,